Olá, como vai? Seja bem-vindo à nossa quarta e última aula do módulo de comunicação e prestação de contas. Hoje a gente vai falar sobre voluntariado e sobre a importância da prestação de contas. Vamos lá? Voluntário é aquele que se compromete com o trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter a obrigação de o fazer. A gente trouxe alguns dados para vocês para a gente falar um pouquinho sobre o cenário do voluntariado no Brasil, ok? Os últimos dados divulgados pelo IBGE foram em 2019. E esses dados de 2019 mostram que 300 mil pessoas a menos realizaram trabalho voluntário comparado a 2018. Isso quer dizer o quê? Em 2019 foram 6,9 milhões de pessoas que realizaram trabalhos voluntários, trabalhos voluntários. Em 2018 esse número era 7,2 milhões de pessoas. Em 2018, isso representava 4,3% da população com 14 anos ou mais. Já em 2019, no ano seguinte, esse número representou 4%. Porém, as horas semanais aumentaram. Tá? A média semanal de horas dedicadas em 2018 era 6,5 horas, já em 2019, a gente já tem um valor de 6,6 horas. Então, sobre alguns dados sobre o perfil desses 6,9 milhões de voluntários de 2019, tá? Que essa é a última pesquisa que a gente tem do IBGE. 90,7% desses 6 milhões e 900 mil de voluntários, tá? 4% da população, realizaram trabalhos voluntários por meio de empresa, organizações ou instituições. 79,6% estavam ligados a alguma congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital ou asilo. 11,9% realizaram por meio de uma associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio ou outra organização. 4,8% eram mulheres e 3,2% eram homens. 4,5% das pessoas eram ocupadas e 3,5% não possuem ocupação. Então, daí dá para a gente também ter uma noção que, né, justo as pessoas que estavam mais ocupadas, que já trabalham, eram as pessoas que mais se envolviam, né, no trabalho voluntário, para, às vezes, quebrar um paradigma de quem tem tempo para se dedicar ao voluntariado é somente que às vezes já aposentou, ou não trabalha, ou está numa idade escolar que não precisa ali, não tem um emprego formal, ainda não está no mercado de trabalho, né? 4,7% das pessoas tinham 50 anos ou mais e 7,6% tinham curso superior. Porém, a gente viu que de 2018 para 2019 teve, né? 2019 representou essa queda, né? E 0,3%. Mas uma notícia boa é que a pandemia tem aflorado, sim, a solidariedade na população. Acredito que muitos de vocês podem ter sentido isso, esse reflexo aí no dia a dia de vocês. Né? Depois seria até legal vocês compartilharem isso com a gente. E aí, apesar do IBGE não ter feito outra pesquisa, a gente recorreu a algumas outras pesquisas para trazer esse cenário aqui para vocês. Tá? De acordo com a plataforma Atados, de 2021, a plataforma registrou um aumento de 15% nas inscrições para o trabalho voluntário em relação a 2020. 761 novas ONGs se cadastraram no site, representando um crescimento de 28% no número de instituições inseridas na plataforma. A Atados é uma plataforma que liga vagas, instituições a quem quer ali realizar algum tipo de trabalho voluntário. Tá? A pandemia e o distanciamento social provocaram um aumento de 252% das vagas na procura de oportunidades virtuais de voluntariado, em comparação a 2019. Tá? Então, a gente vai ver até mais para frente que isso é uma tendência.
é algo que antes não era tão visto e agora está sendo muito utilizado e muito procurado, é o trabalho, é a pessoa prestar um trabalho voluntário de forma remota, né, online. Então, tem essa praticidade, a pessoa consegue conciliar melhor ali no horário dela, né, com o trabalho, com o estudo, enfim, e sem esse tempo de deslocamento e tudo. Os sinais de mudança. Segundo a pesquisa realizada no fim de 2021 pela Atados, com 500 respondentes brasileiros, 57% estavam ativos em alguma ação voluntária, 72% já foram voluntários no passado e 11,7% nunca realizaram trabalho voluntário. Entre os principais motivos citados por não estarem ativos em uma ação voluntária são falta de tempo, 26%, mas a gente já pode quebrar essa objeção na hora de falar, na hora de comunicar, que a gente tem a porcentagem ali que do IBGE, né, onde a maioria das pessoas são pessoas ocupadas. Dificuldade de encontrar uma instituição interessante, 16%. Tá? Então, é um número alto, né, aí de pessoas que não se dedicam, né, não estão ativas por causa disso. Então, peraí, a gente tem muitas instituições de várias causas, né? Basta querer procurar. Mas essa pessoa talvez não foi atingida, né? Ela pode não ter buscado, mas cabe a nós também, organizações, chegarmos até ela, né? Não fazer só que ela nos busque, não gerar, mas ir encontrando estratégias de comunicação, vocês vão ver isso de uma forma melhor no módulo seguinte, que é de marketing, o que pode ser feito para você chegar até essa pessoa. Né? Não saber onde encontrar vagas de voluntariado, né? A gente que está inserido nesse mercado, a gente sabe, né? Para a gente falar, nossa, como que não encontra? É fácil a gente encontrar uma vaga de voluntariado, mas quem não está inserido é algo realmente que desconhecido, né? E a dificuldade de encontrar uma causa, um público que se identifique. Novamente, a gente tem instituições de vários segmentos, né? Então basta querer para procurar, para achar, né? Mas o que acontece? A pessoa não procura. Então a gente precisa encontrar esses meios para chegar até ela e fazer com que ela se identifique com a nossa causa. 41% indicaram que fizeram sua primeira ação voluntária antes dos 18 anos. Entre os que já realizaram ações, 67,3% foram incentivados por membros da família, amigos, colegas de trabalho, da igreja, da faculdade. Então, as pessoas propagam, né? Então, um voluntário ali engajado, um voluntário que já teve ali uma experiência legal com a sua instituição, ele é propagador da sua marca, né? Então, aí a importância também da gente manter esse engajamento e criar um bom relacionamento, né? A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente também, ainda hoje. E entre os temas mais populares estão educação, 61%, e fome, e combate à fome e à pobreza, 60%. Em seguida estão meio ambiente e sustentabilidade, 52%, direitos humanos, 50%, e saúde e bem-estar, 47%. E além do Atados, em 2021, uma pesquisa do Itaú Social e do Instituto Unibanco, realizada pela Datafolha, entrevistou 1.871 pessoas a partir de 14 anos. Revelou que 93% das pessoas reconhecem a importância da ação voluntária, mas 28% acham que é preciso ter formação específica para essa parte. E entre as pessoas não escolarizadas, esse número chega a 46%. Então, é um número muito alto. E aí agora eu pergunto para vocês, será que é possível fazermos algo para diminuir essa percentagem de pessoas que acham que é preciso ter uma formação específica para fazer um trabalho voluntário? Eu acredito que sim, né? Mas como? Através da comunicação, né? Utilizando aqueles canais que a gente viu na última aula, né? Como site, e-mail, marketing, redes sociais, eventos comunitários, entre outros. Né? Vocês vão ver novas estratégias também no próximo módulo. E através desses canais a gente pode produzir conteúdos que mostrem como é fácil praticar um trabalho voluntariado, que todos podem contribuir, né? Só encontrar ali uma causa que identifique
com o que você posta, com a sua causa própria, né? E só que para a gente comunicar com essa efetividade, né, para a gente conseguir esse resultado, né, a gente precisa também utilizar todas as estratégias que a gente aprendeu até agora, né? Então vamos a mais alguns dados da pesquisa, tá? Do Itaú e do Unibanco. Frequência com que fez trabalho voluntário. 28% fazem trabalho voluntário pelo menos uma vez por semana. Tá? Então, e 25% pelo menos uma vez por mês. Agora, olha esses dados. A gente sabe que um dos grandes desafios de toda a OSC é a falta de recurso financeiro, né? Porém, desses entrevistados, 91% costumam fazer algum tipo de doação. Então, será que se você comunicar bem sobre a sua causa, e, claro, uma prestação de contas bem feita, mostrando que o que foi feito com aquele valor doado, essa pessoa não pode ser um doador, né? Não pode ajudar só um, eu acredito que sim. Né? Então, mais uma vez, vamos trabalhar a comunicação com efetividade. Tá? E outro dado que me chamou a atenção e uma análise que me leva a crer, tá? Hoje a gente mostrou que 33% das pessoas, desses 91, fizeram algum tipo de doação financeira para a instituição e 77% para dinheiro foram 52%, dinheiro para pessoas em situações de rua, 77% é a porcentagem de pessoas que doaram alimentos, né, para pessoas de rua. Então, a gente tem o valor de 52% doando para pessoas em situações de ruas e 33% doando para instituições. Seria muito mais fácil, a instituição, muito mais fácil você saber o que ela está sendo feita, ela está ali com aquela causa, entender o que ela vai fazer com aquele dinheiro, porque com uma pessoa de rua. Porém, uma pessoa de rua está ali, ela vai realmente abordar aquela pessoa que está passando. Além disso, vem também a questão da quantia. Muitas pessoas acreditam que talvez 5, 10 reais não vai fazer diferença para uma instituição. Enquanto eu se doar 5 ou 10 reais para uma pessoa em situação de rua, vai fazer diferença, né? Porém, é importante a gente mostrar que vale esses seus 5, 10 reais, faz muita diferença para a minha instituição. Por quê? Porque 5 de um, 5 do outro, 5 do outro, eu consigo arrecadar um bom recurso para usar naquele projeto, né? Então, é realmente ali de pouquinho em pouquinho que a gente consegue arrecadar bons recursos e praticar nossa ação. Assim como o João de Pau, que de graveta em graveta constrói a sua moradia, é de pequenas em pequenas ações que uma instituição pode realizar um belo projeto, né? A gente tem esse ninho maravilhoso, grande, trabalhoso, que foi construído ali com graveta e graveta. E o João de Pau não assistiu, uma perfeita engenharia da natureza. E agora, para concluir a nossa conversa sobre os dados, eu trouxe esses dados para vocês, que é do Ranking Global de Solidariedade. É uma pesquisa feita desde 2009 pela organização britânica CAF, representada no Brasil pelo IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A edição de 2021 do Giving Index possui dados de 114 países. E dentro desses 114, o Brasil ocupa o 54º lugar, tá? De país mais generoso no mundo em 2020, com uma pontuação de 35%. O país mais generoso de 2020 foi a Indonésia, com uma pontuação de 69%. Apesar da gente estar no meio da lista, uma boa notícia. A gente subiu 14 posições em relação aos dados de 2018 e 20 posições em relação à posição média dos últimos 10 anos. Tá? Então, isso daí é uma prova de que a gente não está no cenário ideal, mas sim, o brasileiro está cada vez mais solidário. A gente salvou esse relatório completo na pasta da nossa aula, para depois que você possa olhar com calma, entender e ver todos esses dados.
Agora que a gente já entendeu o perfil do voluntariado no Brasil, já entendemos que o brasileiro está cada vez mais solidário, a gente vai falar um pouquinho sobre o engajamento dos voluntários. Porém, não basta a gente falar sobre engajamento se a gente não tratar 3 tópicos anteriores, que se mal estruturado vai ser difícil a gente conseguir esse engajamento, tá? Então vamos lá. Quais são esses tópicos? A definição da causa, da organização e do projeto, né? Então a sua missão, sua visão, os valores, tá? A estruturação do programa de voluntário, né, de como que vai ser feito esse dia a dia, do que é preciso fazer. Tá? A mobilização desses voluntários, né, então não tem como eu falar engajamento se eu não tenho voluntário, se eu não mobilizei e não trouxe eles para cá. E aí, por fim, sobre esse engajamento das pessoas. Então vamos à causa. Para você dar sentido ao trabalho voluntário na sua organização, o primeiro passo é você dar sentido à missão da sua organização. Como que eu vou querer que ele se engaje, que ele entenda a minha missão, se nem eu tenho essa missão bem definida, né? O voluntariado de hoje, isso é muito importante, não é movido por pena, igual já foi considerado há algum tempo. Ele é movido por motivação. O voluntariado de hoje, ele é movido por significado. Ele quer ser uma pessoa quântica, uma pessoa que faça a diferença no mundo em que ele vive. Tá? Então, qual o significado o voluntário vai encontrar ao se dedicar à sua causa? Qual vai ser a diferença que ele vai fazer no mundo ao trabalhar ali, ou trabalhar ali com você? Né? Então, para ele entender isso, você precisa ter isso muito bem definido. O objetivo da sua organização perante a sociedade, o que a instituição faz e já fez para alcançar esses objetivos, qual o impacto do propósito da sua organização para alcançar os ODS, tá? E aí, o que é ODS? A gente vai falar aqui agora. O que ODS significa? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles foram apresentados pela ONU em 2015 e fazem parte de um documento que chama Transformando o Nosso Mundo, a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esse documento foi assinado por 100% dos países que fazem parte são membros, né, das Nações Unidas. E ele é um apelo global à ação para acabar com pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que todas as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Ao todo, são 17 objetivos bem ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Tá? São eles, então, a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias em meios de implementação. Tá? E esses 17 objetivos, eles giram em torno de 5 eixos de atuação, que são pessoas, planetas, prosperidade, parcerias e paz. Tá? A paz vai significar que a gente está determinado a promover sociedades mais pacíficas, mais justas, mais inclusivas, sem medos, sem medo da violência, uma sociedade realmente livre. Né? Afinal, não pode haver desenvolvimento sustentável sem que haja paz. E não tem como ter paz sem que haja desenvolvimento sustentável. Pessoa significa que a gente está determinado a acabar com a fome e com a pobreza e que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial máximo com dignidade, igualdade e em um ambiente saudável. Planeta significa que a gente está determinado a proteger o nosso mundo, a nossa casa, da degradação, né? Sobretudo por meio do consumo e da produção sustentável, da gestão sustentável, dos recursos, da utilização dos nossos recursos naturais, né? E tomando atitudes urgentes para não haver mais mudanças climáticas, né? E que a gente possa aí, que a nossa Terra consiga
sobreviver e bem para todas as gerações futuras. Prosperidade significa que a gente está determinado a fazer com que todos os seres vivos, seres humanos, possam desfrutar de uma vida plena, com uma vida próspera, que tenha sua realização pessoal, sua realização profissional, que obtenha progresso econômico, e que as coisas evoluam, que o processo tecnológico, que o mundo evolua, sempre em harmonia com a natureza. E parceria significa que a gente está determinado a mobilizar os meios necessários para implementar a Agenda 2030, por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável. E com uma base no espírito de solidariedade, de união, de força, concentrada em um apoio mútuo, onde a gente tem aí os mais pobres, mais vulneráveis sendo cuidados pelos outros, a gente tenha realmente a participação de todos para a gente conseguir implementar tudo isso. Né? Além dos ODS, desses objetivos, esses 17 objetivos, a Agenda 2030, ela trata de 169 metas que são necessárias para cumprir esses objetivos. E ainda, dentro dela, vai ter uma declaração da ONU, uma sessão sobre meios de implementação de parcerias globais e um arcabouço para acompanhamento e revisão. A gente vai deixar também aqui essa agenda com todo o conteúdo dentro dela, aqui na pasta da nossa aula, para que depois você possa acessar e lê-la com mais tempo, estudá-la e entendê-la como que ela pode impactar, o que pode ser feito, os objetivos que a Agenda 2030 traz para a gente. E como que esses ODS, esses objetivos, podem contribuir para afirmar a missão da sua organização, viu que ele está aqui dentro, ali da causa, aquele primeiro tópico necessário para a gente trabalhar o engajamento. Tá? Por ser um documento da ONU, um documento global, eles podem criar um ambiente favorável à defesa das causas das suas organizações, pois eles saem de uma perspectiva local e sua causa pode ser apresentada como uma visão mais ampla, como uma visão global. Como a gente falou, esses ODS também possuem prazos, indicadores e metas concretas. Tudo isso tem que estar o objetivo ali, cumpre na Agenda de 2030. Então, você pode utilizar disso como defesa para buscar iniciativas, como instrumentos realmente para sustentar suas iniciativas e colaboração com empresas, instituições públicas e demais parceiros. Né? E além disso, lá também ali nos ODS, a gente tem metas, indicadores, que também podem ser instrumentos para ajudar aí você na sua ação e para combater nessa defesa junto aí com as empresas. Tá? E agora que a gente já tem uma causa bem definida, que pode ser sustentável através de um documento da ONU, a gente precisa comunicar nossa causa. Afinal, não adianta nada a organização ter uma causa, você ter uma causa, se as pessoas e instituições desconhecem, Então, assim, é muito comum a gente ver até mesmo pessoas que fazem parte ali da sua organização, que estão ali no dia a dia, desconhecerem a fundo isso, não saberem a fundo como que foi a história, qual que é a causa, a missão, realmente, assim, bem detalhado. E isso é por quê? Por falta de comunicação, Então, é fundamental que você trabalhe essa comunicação para você atingir o esperado, o objetivo. E uma falta de comunicação pode afetar uma falta de engajamento, uma falta de conexão, e com isso a gente não ter grandes prejuízos, não ter o objetivo proposto. E aí, trabalhe a comunicação de forma a associar sempre marca e causa. Uma comunicação bem feita faz que a gente veja a sua marca, a gente associa a sua causa. Então, vamos pensar,
Médicos Sem Fronteiras, o próprio nome já diz o que ele faz, qual que é a causa dessa instituição. Né? Então é muito importante que você trabalhe a sua marca já associada às causas que você levanta, às causas que você atua. E agora, começam as ações para estruturar a organização para trabalhar com voluntariado. Eu já tenho a causa bem definida, já comuniquei minha causa, e agora a primeira atitude que eu preciso nessa estruturação é definir o líder. Não existe um bom trabalho de voluntariado se não existe um bom gestor. Gente, cuidado, é muito importante, tá? Esse gestor, essa figura. Esse gestor pode ser um voluntário, né? Ou você, né? Ou uma pessoa contratada, se você não tem essa disponibilidade, se você não tem um voluntário ideal, que contrate alguém, né? Obtenha um recurso, não tenho recurso financeiro agora, mas como que eu posso fazer para conseguir um recurso financeiro? Qual a ação que eu posso ter para ter ali, para contratar um bom gestor? Tá? É fundamental que esse gestor tenha disponibilidade de tempo para fazer essa gestão e as habilidades necessárias para ocupar o cargo. Tá? E aí é muito importante a gente pensar nessa gestão de voluntariado como uma gestão de recursos humanos. Ele está fazendo uma gestão de pessoas, com todas as habilidades que são necessárias para se ter um gestor de recursos humanos, para se ter um coordenador dentro de uma empresa, esse gestor de voluntariado precisa ter também. Tá? Ter voluntários é trabalhoso, né? Porém, a presença deles pode ser muito boa para ampliar os seus projetos, para trazer uma nova visão. Né? Então, assim, e tem que ter alguém para cuidar dele, né? Ele precisa realmente cuidar daquela pessoa. E muitas vezes o motivo da falta de engajamento é essa falta da liderança ou uma liderança mal feita, né? Não muitas vezes pela capacidade, mas talvez pela possibilidade de tempo, pela capacidade de tempo que tem aquela pessoa liderar, tá ali, né, fazendo. Então, assim, ele deve realmente preparar a organização, diagnosticar as necessidades, mobilizar, recrutar, selecionar os voluntários, orientar, treinar, monitorar, avaliar, valorizar, reconhecer. Ele precisa realmente ter alguns talentos, como boa comunicação, saber ouvir, saber dar feedbacks, né, ter capacidade de coordenação, ser comprometido e motivado com a organização e com a causa. Esse líder tem que ser motivado. Né? Ele só vai poder motivar um voluntário se ele, primeiramente, estiver motivado. E aí, eu tenho um bom líder, eu já posso, então, desenhar o programa do voluntariado, que vai ser desenhado pelo gestor de voluntariado, conjunto aí com as demais lideranças e os demais setores da instituição. Né? Para quê? Para a gente definir tudo que é necessário, né? Fazer ali a descrição completa do que é necessário para a instituição, o que deve ser feito, né? Para a realização dos projetos, e aí, a partir daí, as características da vaga, né? Então, se eu tenho a necessidade, por que eu preciso daquela pessoa ali, eu já consigo desenhar as características que ela precisa ter para cumprir ali, né? Somente após esse diagnóstico do que precisa ser feito, que eu vou poder encontrar um voluntário ideal. Né? Então, também é um dos problemas que a gente vê. Às vezes vou abrir uma vaga de voluntário, preciso de voluntário, e aí chegaram algumas pessoas, eu quero ser. Não basta boa vontade. É preciso realmente ter aquelas habilidades necessárias para ocupar aquele cargo. Né? E aí, tá difícil encontrar uma pessoa ideal. Então, espera, continua tentando, porque você trazer uma outra pessoa que não compete para aquele tipo de serviço a ser executado vai fazer com que desgaste a instituição, trabalhe os processos e ainda desmotive, porque se ela não tem essa habilidade, ela vai acabar
passar um pouquinho ela já vai ficar desmotivada, né? Então não vale a pena esse esforço, vale a pena o esforço de contratar, sim, a pessoa ideal. Tá? E aí, além disso, né, das habilidades que o voluntário precisa ter, é preciso escrever os direitos e deveres desse voluntário, né? Colocar também as metas, os indicadores que irão mensurar a eficácia, eficiência e efetividade do programa. Tá? Essas metas elas são fundamentais para analisar se os objetivos estão sendo cumpridos e para motivar a liderança, para motivar a equipe contratada, para motivar o voluntário. Tá? Afinal, quando a gente vê algo obtendo sucesso, a gente fica envolvido naquilo dali e quer continuar fazendo, não é mesmo? Como que eu vou saber que está tendo sucesso ou não, né? Ver ali onde que está, onde eu não posso estar errando e precisa ser feito se eu não estou mensurando, se eu não tenho essas metas. É fundamental na hora de desenhar o programa de voluntariado, de trazer o voluntário para a minha organização, fazer também aqui essa mensuração aqui essa descrição das metas, dos indicadores, tudo isso, né? E por fim, ali os direitos, né, os deveres desse voluntário, fazer tudo ali, aquela descrição para estar tudo bem claro, todos os documentos necessários para documentos a gente vai entrar no próximo, todos os direitos e deveres que esse voluntário terá, né, ao vir aqui para dentro da nossa organização. E agora a documentação. Então, aqui dentro da estruturação, a gente tem essas documentações necessárias, né? Que como e antes de trazê-lo, eu preciso estar todas elas bem prontas, bem estruturadas, tá? Quais são elas? O próprio programa do voluntariado, né? A legislação do serviço voluntário, tá? Que é o que é a legislação que eu vou mostrar ali para a pessoa, né? Que vai ocupar aquele cargo. O código de ética, o regimento interno da sua instituição, é importante que ele conheça tudo isso. Então, antes de entrar, né, ele, na hora ali do momento da entrevista, ele já precisa entender um pouco do que é, não precisa ser apresentado, mas ele precisa entender, e é assim que vier essa contratação, já ser apresentado esses documentos. E o manual do voluntariado e o termo de voluntariado, né, que é fundamental que ele seja assinado, e nele esteja ali objetos, as condições de trabalho, além de definição de como que será o reembolso para as despesas, né? Porque não adianta, né, a gente falar, o voluntário vem e a gente chegou a comentar numa aula passada, uma aula ao vivo, né, que tipo assim, às vezes a gasolina ficou mais cara, não teve como ele deslocar, então eu perdi o voluntário. É importante que a instituição faça esse reembolso, né, das despesas gastas, né? E aí isso é uma forma da gente manter ele também, ele está doando o tempo dele, né? Se caso for um voluntário que se disponha a falar, não, eu quero arcar com isso, eu também, além do meu tempo, eu quero doar, ajudar financeiramente a instituição, aí tudo bem, é um acordo que está sendo feito. Mas antes, isso não pode ser uma obrigação do voluntário, isso é uma obrigação da instituição. Né? E aí são as ações para a gente também tentar ganhar recursos financeiros para fazer com que, para pagar essas despesas do voluntário. Né? Inserir dentro da nossa pasta também alguns modelos ali de manual do voluntário, termo de voluntariado, que vocês possam consultar e seguir como modelo para vocês fazerem, caso vocês não tenham ainda de vocês. E aí, projeto estruturado, já chega a hora da gente mobilizar, né? Essa fase da mobilização, ela já vem com a comunicação aqui em primeiro lugar, né? Como que os voluntários vão chegar até a gente, né? Será através do seu círculo de pessoal, de convívio, através de parcerias com empresas, escolas, instituições, através de eventos na comunidade, através da divulgação nas redes sociais ou em sites de divulgação de vagas de voluntariado, né? Como que vai ser feito isso, né? Então, a gente também tem aqui a comunicação nos três
âmbitos, né? Comunicação interna, através desses relacionamentos pessoais, que a gente consegue mobilizar pessoas, através, interpessoal, desculpa, interna não, né? Então, a comunicação interpessoal, a interna, agora sim, que seria o quê? Com o apoio da própria organização, da mobilização, né? Então, já tem algumas pessoas que estão ali, e aí eu vou comunicar bem ali com elas sobre a necessidade daquele da vaga, né? Mandar as vagas ali para o voluntariado, da vaga de voluntário, e fazer com que ela também ajude, ela traga pessoas conhecidas, ela contribua aí também para essa mobilização, né? Eu comunico internamente com ela e ela, através do relacionamento da comunicação interpessoal dela, ela vai trazer pessoas aqui também. E da externa, né? Que são essas, através aí do relacionamento, então comunicar para toda a comunidade de uma forma bem ampla, né? Através tanto do relacionamento com a empresa, com a comunidade, através e desses canais. Agora que a organização já está pronta para receber o time de voluntários, as vagas já foram divulgadas, você mobilizou a comunidade, contratou o voluntário ideal. Bom ter falado em voluntário ideal para lembrar uma coisa. Não existe, o voluntário ideal é aquele que supre as suas necessidades, tá? Então, lembra-se disso, né? É importante ter essa pessoa, né? É aquela que vai suprir aquelas questões ali das vagas que você colocou, né? Não basta contratar por contratar. E aí já está na hora da gente trabalhar aqui o engajamento, né? Esse engajamento ele deve ser trabalhado desde o primeiro dia de trabalho do voluntário na sua instituição, tá? E aí o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acolher, integrar e treiná-lo, né? A instituição deve estar preparada para a chegada desse voluntário, né? Os momentos iniciais devem ser feita a apresentação da instituição, a entrega dos manuais, dos documentos, né, para ele assinar e tudo, toda essa apresentação deve passar pelos treinamentos, né? Então, ali dentro da estruturação já tem que ter estruturado, mas treinamentos ele vai ter que ter nesse momento, né, inicial, e é muito importante que ele já chegue, eu já treine, eu já integre ele à equipe, ele já se sinta parte daquela instituição. Isso que vai motivar ele, é fazer parte da instituição, né? Então, depois de feito isso, né? Então já fiz toda essa parte inicial, já começa ali o dia a dia com o voluntário. E nesse dia a dia, o que eu tenho que fazer? Supervisar, monitorar e avaliá-lo, né? Então, como que está o andamento do projeto, como que está o trabalho do voluntário, o público beneficiado pela ação está vendo valor no projeto, né? E tá vendo valor? Vamos mostrar isso daqui também para o voluntário, né? Qual o impacto que esse voluntário, que aquela pessoa está gerando na causa defendida pela organização, as expectativas que o voluntário tinha sobre seu trabalho estão sendo cumpridas. Tudo isso são pontos fundamentais para você ter ali no dia a dia com o voluntário, se perguntar e conversar com ele, né? E valorizá-lo, reconhecê-lo e que ele seja valorado, tá? Então, é importante que a organização tenha como uma clareza que todo o trabalho é importante, né? Seja qual ele for, e que todas as pessoas ali que façam parte dela entendam isso, né? Agradeça sempre pelo trabalho, formalmente e informalmente, né? Então, assim, formalmente seria como? Escreva cartas, faça post nas redes sociais, envie e-mail, coloque ele no quadro interno de comunicação, né? Informalmente, ali no seu dia a dia, conversando com ele. As duas formas são muito importantes, né? Tá? Promove eventos de integração, né, para integrar todas as pessoas que fazem parte ali da organização. A gente já falou sobre isso em outras aulas, sobre a importância da gente trabalhar pela integração do grupo, né? Celebrar datas importantes, né? E aí a gente tem aí duas datas muito importantes para o voluntariado no ano, que é o quê? Dia 28 de agosto, que é o Dia Nacional do Voluntariado, e o dia 5 de dezembro, que é o Dia Internacional do Voluntário. E a comunicação.
Então, aqui na comunicação interpessoal, relacionamento próximo com o voluntário, você tem que estar ali no dia a dia. Esse olho a olho com o voluntário é fundamental para que ele se sinta parte da organização. Ele deve sentir que faz diferença ali. Ele deve sentir que a causa que ele tem como ele, que fez com que ele aceitasse, que ele quisesse aquele trabalho, realmente está fazendo diferença, né? E aí, isso ele vai conseguir através daquelas metas, através dos feedbacks construtivos também, né? Através dessa avaliação, dessa comunicação, né? Os feedbacks construtivos são fundamentais para que ele possa evoluir também, né? Para ele entender o que ele fez de positivo, ou então que ele fez, mas poderia melhorar, ou o que ele fez e não foi legal, como que ele pode fazer para uma outra vez ele ser melhor. Isso é fundamental para a evolução. A pessoa também tem que sentir que aquele trabalho está fazendo diferença para a vida dela, né? A partir do momento que eu estou ali, eu estou aprendendo com aquilo ali, estou levando para minha vida pessoal, profissional, eu também sinto engajada com isso, né? A comunicação interna, né? Então, aí através das informações, capacitação, reconhecimento do voluntariado, né? Através ali das divulgações, trazer dados, vai ter um jornalzinho, vai ter um cartaz, o que vai ser feito. Comunicação externa, através aí de divulgar as ações do voluntário, apresentação da importância do voluntário para o desenvolvimento do projeto, participar ele. Então, se caso eu estou conversando ali com um parceiro, estou apresentando o resultado para um parceiro, para uma empresa, por exemplo, que está ajudando financeiramente, por que não chamar aquele voluntário que participou ativamente daquilo dali e foi peça fundamental para aquele projeto ter sido feito e ter tido sucesso? Por que não ele também está ali inserido naquele contexto e ele sente essa valorização? Então é muito importante a gente pensar em cada ponto que pode ser feito para integrá-lo, valorizá-lo. E aqui a gente trouxe alguns desafios, né, que são vividos, acredito, pela maioria aí de vocês, né? Consolidar a vocação do voluntário através da prática, treinamentos e feedbacks construtivos. Quebrar paradigmas, voluntariado é sacrifício. Em voluntariado, tudo é de graça, que basta boa vontade. A gente sabe que não é assim, né? Pelo contrário. Um voluntário deve ser prazer. Se for sacrifício, não vai ser feito. Gerenciar o programa de voluntário de forma eficiente, com orçamento, liderança, investimento em comunicação e ferramentas necessárias. Reconhecer e valorizar o trabalho dos voluntários, promover ações criativas e variadas, traz inovação. Você é o responsável pela sua organização, você vai ser o responsável por trazer coisas novas, por motivar, por inovar. Né? Identificar oportunidades também. Então, assim, é um grande desafio, né? A gente identificar tanto a oportunidade de trazer um voluntário, quanto uma oportunidade de uma pessoa, né, que aquela pessoa tem. Então, esteja atento para todo tipo de oportunidade. E aqui uns dos benefícios de ter um time de voluntariado dentro da sua instituição. Aqui, com o voluntariado, dá trabalho, como a gente já falou, precisa sim dessa atenção, precisa de uma estruturação, precisa de uma liderança, né, para quem realmente obtém sucesso com esse trabalho, né? Mas aqui todo mundo ganha. Para o voluntário, a possibilidade de trabalhar com diferentes culturas, conhecer novas pessoas, vivenciar novas experiências, desenvolver um espírito de equipe, de solidariedade, trabalhar em prol de causas globais, que a gente falou, do ODS, em locais, né? Para a organização, fortalecimento dos serviços e programas, otimização dos recursos materiais e humanos, trazer novos saberes e talentos, aprimorar seus serviços, ampliar sua relação com a comunidade, com investidores e parceiros. Para a empresa, universidade, escolas parceiras, então aquelas pessoas que firmam parceria com a organização, e aí o grupo ali da universidade, ou os alunos, né, da escola, ou grupo de funcionários da empresa farão ali ações de voluntariado dentro da organização.
isso é extremamente positivo para eles, porque contribui para a identificação do grupo com a empresa e instituição, estimula o desenvolvimento de competências e habilidades diversas, promove o relacionamento entre o grupo e fortalece a imagem institucional da empresa, da universidade e da escola. Então, se você saber também vender isso e na hora de buscar essas parcerias, com certeza elas vão querer, porque é muito benéfico para eles. Para a comunidade, o fortalecimento do time da instituição contribui para o maior desenvolvimento social. Então, a instituição mais fortalecida, com mais pessoas, com mais projetos, a comunidade vai ganhar com certeza. E aqui algumas tendências, que a gente comentou sobre o trabalho, digital à distância, voluntariado digital. Então, por exemplo, eu tenho alguma coisa que é tipo processo financeiro, vamos supor, tá? É algo que pode ser feito à distância. Por que não eu tenho um voluntariado à distância? Eu tenho algo mais relacionado a criação de projetos para eu conseguir fundos públicos, entrar em algum fundo municipal, conseguir alguma verba pública. Então, eu preciso ali de construir ali, desenhar ali o projeto para buscar essas verbas, esses investimentos. Por que não? Super possível ter um voluntariado à distância, não precisa estar ali no dia a dia. Então, abrir realmente a mente ali para o que você faz hoje no dia a dia, o que sobrecarrega ou o que não que você deixa de fazer por falta de mão de obra e que um voluntariado pode contribuir, Desenvolvimento de habilidades e competências por meio do voluntariado. Então, hoje é muito comum a pessoa enxergar na oportunidade de se tornar um voluntariado, dela aprender mais, dela desenvolver um trabalho. Então, na faculdade, é muito comum ter ali estudantes de medicina, estudantes de odontologia, de psicologia, fazerem já esse trabalho para poder aprimorar também. Então, assim, enfim, entre outras, De repente eu vou trabalhar ali, vou inserir ali dentro da minha instituição uma aula de informática, de robótica, Eu posso encontrar ali também uma pessoa dentro dessa área, um aluno dentro dos cursos específicos para ser voluntário. Enfim, é assim um universo de possibilidades. Outra tendência, férias voluntárias, tá? Volunturismo, que chama, tá? Então, é aquela pessoa que tira férias ali para viajar para algum local e trabalhar ali em alguma ação. E aí, uma outra tendência é a gente separar também, organizar o time de voluntários em 2 tipos de programa. O voluntariado fixo, que é aquele que vai apoiar a organização em atividades que tenham aí uma duração mais longa. Nesse caso, aí, ele vai assinar aí um contrato de, no mínimo, um semestre, que pode ser renovado aí, mais vezes, após o contrato. E ele vai ter ali aquele compromisso, de estar ali sempre, de estar ali fazendo algo, aí vai depender aí da demanda, ou semanalmente, diariamente, enfim, 2 vezes por semana, 1 vez por mês, mas ele vai estar ali, ele assumindo aquele compromisso de pelo menos ali naquele semestre, ele vai estar ali cumprindo aquele papel. E o voluntariado pontual, tá? Que vai praticar ali de alguma ação específica, por exemplo, um evento específico, um dia diferente, um dia de circo, vamos supor, um dia de teatro, onde eu vou trazer isso daqui para o meu grupo, E aí, normalmente, essas atividades pontuais, elas são feitas mais em parcerias com as universidades, escolas e principalmente empresas também, onde a empresa disponibiliza ali um dia para os seus funcionários praticarem aquela ação, Muitas vezes essa ação é coordenada aí junto com a empresa, em parceria aí com a organização, E isso é muito importante, vai ser um dia, porém, através desse um dia, você pode conseguir conectar com alguns voluntários, algumas pessoas que estiveram ali fazendo aquele trabalho,
uma vez e eles se tornarem doadores, eles se tornarem um voluntário fixo, enfim, são muitos benefícios. E aqui para o ciclo do voluntário, tá? A gente trouxe aqui um resuminho do que deve ser feito, né? Então, aí depois de tudo ali da instituição, né? Da missão, dos valores das instituições definidos, né? O que compete ao voluntário? Primeira coisa, criar o perfil da vaga, criando o perfil da vaga, criar o perfil do voluntário, criar a vaga, selecionar o candidato, entrevistar, acolher, capacitar, reconhecer e encerrar aquele ciclo. É importante também saber encerrar aquele ciclo, né? E saber encerrar de uma forma bem positiva. Para quê? Para que depois ou ele volte, ou então ele seja um propagador da sua marca, da sua instituição. Através dele, ele pode trazer outros voluntários, ele pode trazer doadores. Então, é muito importante que esse ciclo, na hora do encerramento, seja muito bem encerrado. E, fazendo tudo isso, você vai ter o quê? Uma rede fortalecida, tá? Então, fortaleça sua rede de parceiros, fortaleça sua rede de voluntários, fortaleça sua rede de contratados, fortaleça sua organização. Com certeza você vai ter sucesso em tudo que você criar, em todos os projetos que você definir, em toda a sua missão.